A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Bom estar com os irmãos mais uma vez nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa oportunidade rica que o nosso Deus nos dá, de nós podemos mais uma vez meditarmos, compartilharmos dessa palavra do Senhor, essa palavra santa, viva, eficaz. E esse dia Deus me despertou assim por uma palavra assim bem diferenciado no meu coração. Ele falou acerca do nosso nome, da importância do nosso nome. Nós vemos que pessoas elas recebem os seus nomes aí, vamos dizer, de batismo, né, dado pelos pais, às vezes escolhido por avós, né? E pessoas elas não valorizam os seus nomes. Claro que esse nome ele tem uma importância muito grande para nós aqui, enquanto vivemos, né, nesse mundo terreno. Porque lá na glória esse nome ele não vai ter mais efeito, ele não vai existir. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse que lá nós receberemos um novo nome que vai ser dado pelo nosso Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, esse nome ele tem um valor muito grande. Eu me lembro de uma ocasião que eu morava em um bairro e tinha uma pessoa que tinha um nome igual ao meu. E por incrível que pareça, aquelas chamadas consequências da vida, ele tinha conta no mesmo banco que eu e ele consertava o seu veículo no mesmo eletricista que eu consertava. Só que existia uma diferença, o nome dele era igual ao meu, mas a diferença se dava em apenas uma letra. E essa pessoa, ela me trouxe um problema de início, assim, não me causou um dano muito grande, mas de início me trouxe um constrangimento, porque essa pessoa teve alguns problemas no banco, o banco ligou para mim, e eu fui até o banco e ele havia tido lá alguns cheques devolvidos, e o próprio banco foi avaliar e viu que não era eu. A diferença se fazia apenas de uma letra, que o meu nome se termina com Z e o dele terminava com S. Apenas uma letra fez a diferença muito grande. E o eletricista ele ficou devendo na ocasião também, o eletricista, e o eletricista ligou bravo para minha casa, eu tive que ir lá, e quando eu chego ele descobre que era endereço diferente, pessoa diferente, telefone diferente, só que ligaram para minha casa por engano. O eletricista pediu muitos perdões. Então você vê que o nome ele é muito importante. Você vê que quando Deus ele fala para o maligno em Jó capítulo 1, viste tu o meu servo Jó? Aquele homem tinha um nome reconhecido, um nome respeitado. Um nome respeitado. Eu não quero falar hoje acerca da importância do nome, mas dizer, irmãos, que é importante. É importante quando nós zelamos por nosso nome. Quando nós entendemos quem nós somos, não somente nesse mundo que nós vivemos, a importância que eu tenho nesse mundo. Eu não vim nesse mundo de uma forma aleatória. Deus tem um plano comigo desde o ventre da minha mãe. Eu não recebi um nome de uma forma aleatória. Então eu quero que você nessa tarde, nessa noite, nesse dia, possamos entender a importância que nós temos dentro desse mundo que nós vivemos, onde nós estamos hoje, seja dentro de uma igreja, no ministério, seja na nossa família, nos nossos lares, seja na empresa, no seu trabalho, loja, restaurante, o local de trabalho que você tem, o local onde você mora. Esse seu nome, ele tem uma importância muito grande. E eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre isso.
Porque às vezes nós lidamos com pessoas, às vezes nos envolvemos com pessoas, e isso às vezes acontece muito dentro dos lares, em que a gente se envolve com pessoas e as pessoas querem que nós sejamos aquilo que ela quer que você seja para ela. E a diferença é que às vezes a pessoa dentro de um relacionamento, ela não entende que há necessidade que cada um perca 50% daquilo que ela é, para ter realmente um relacionamento feliz. E nós vemos que às vezes no trabalho, você vai com um currículo maravilhoso para um trabalho, e é aquele currículo invejável, respeitado, e de repente você começa a trabalhar e até as pessoas, alguns invejosos dentro do ambiente de trabalho, elas tentam mudar a sua identidade. Coloca até um apelido para que o seu nome não seja mais citado, não seja reconhecido. E eu queria falar sobre isso nessa oportunidade, irmãos. Essa importância que tem no seu nome, que às vezes as pessoas tentam mudar, tentam sufocar o nosso nome. Esse nome que foi dado, às vezes eu brinco com as pessoas, eu não chamo ninguém pelo apelido, porque cada um recebeu um nome e eu conservo o nome de todas as pessoas que me são apresentadas. Eu não esqueço de nenhum deles. Graças a Deus, Deus me deu esse dom maravilhoso de conservar nomes. E a gente vê que pessoas tentam, às vezes, nos envolver e tentam, às vezes, dentro dessa forma deles agirem, tentam nos mudar para seus próprios benefícios. E eu queria falar sobre justamente isso nessa oportunidade, que é resgatando a minha identidade. Que às vezes, irmão, pessoas nos levam a gente esquecer quem nós somos. A gente começa a agir de uma maneira assim tão diferente, em que no momento você acorda, você desperta assim para a vida e fala: o que eu estou fazendo? Eu não sou dessa maneira. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu queria meditar com você nessa oportunidade o livro de Daniel, o capítulo 1. Eu quero ler o versículo 3, o versículo 4, o versículo 6 e 7, que nos diz assim, Daniel capítulo 1. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem de real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículos 6 e 7. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidenego. Que o Espírito Santo ele possa te abençoar nessa palavra e te conduzir dentro desse texto para aquilo que foi eficaz para o teu crescimento, para o teu fortalecimento espiritual na sua vida. Irmãos, como eu disse, há momentos em que nós vivemos em que, às vezes, pessoas tentam nos mudar. Eu não quero nem colocar circunstâncias que a vida nos leva. Porque às vezes nós nos envolvemos com pessoas e essas pessoas, elas nos levam a nós tomarmos atitudes, agirmos de maneiras em que nós, às vezes, nós não entendemos. E às vezes a gente vai perdendo aquela nossa identidade.
E eu queria falar sobre isso, que é o momento que a gente se envereda por um caminho e depois nós ficamos pensando, como eu cheguei até aqui? Como eu cheguei até esse ponto? Como eu entrei por esse caminho? E a gente para pensar, irmãos, a gente começa a analisar como retornar agora. Como retornar depois de ter se enveredado por um caminho em que eu não me conheço mais. Eu não tinha esses tipos de práticas, não vou dizer de práticas religiosas, mas de mania de comportamentos, atitudes. E a gente parece que a gente vai mudando no decorrer do tempo. Parece que a própria vida ela vai te conduzindo por algumas veredas que você às vezes não entende. Você entra num chamado como se fosse num beco, e aquele beco ele vai se bifurcando, e você não sabe como você retornar daquilo. E quanto mais você realmente se analisa, se faz uma autoanálise do que você era, você parece que você justamente não entende o porquê daquilo. E eu queria, irmão, nessa oportunidade, que Deus nos ajudasse a nós resgatarmos a nossa identidade. Porque durante muito tempo, às vezes a vida, às vezes situações já nos levam a nós como atitudes, como comportamentos que não eram seus. Você deixa de viver para você e passa a viver para os outros. Quando você deixa de viver para você e passa a viver para os outros, você deixa de ser você. Por isso que o teu retorno é difícil, porque você viveu tantos anos para uma pessoa, para alguém. Você ouviu tantas vezes, irmãos, aquelas palavras que as pessoas elas iam te dizendo, te orientando, e você já não tinha mais opinião própria. Você não era você. E você chega num ponto desse e você fala, e agora? Como eu faço para retornar? Você olha para o seu quadro familiar, você fala, minha família não tem ninguém assim. Você olha para o seu pai, para a sua mãe, para pessoas índole, pessoas que tinham uma índole realmente respeitada, e você fala, mas minha família, meu pai, minha mãe não são assim, meus irmãos não são dessa maneira. Quem foi que eu puxei da minha família? Você não puxou ninguém, meus amados, minhas irmãs. Às vezes você viveu justamente para pessoas que te conduziram por outras veredas. Às vezes relacionamentos, às vezes dentro do seu próprio trabalho, em que você foi fiel a seu patrão, fiel justamente àquela empresa, fiel às pessoas que estavam em volta de você, e você viveu para essas pessoas e não viveu para você. Você se desvencilhou de você, justamente você se esvaziou de você ser você para ser outra pessoa, para agradar alguém. E esse é um passo muito perigoso, em que quando nós tomamos uma decisão dessa, porque as pessoas elas não têm que nos aceitar como nós somos, mas nos ajudar a nós mudarmos de uma forma a sermos melhores, que some justamente com elas, seja na amizade, ou seja no relacionamento, seja num trabalho, ou seja na vizinhança. Nós somos seres justamente comunicáveis, nós somos os únicos seres que temos essa oportunidade de podermos avaliarmos e sermos melhores para alguém e melhores para nós mesmos. E às vezes, irmão, a gente vê quantos tentam nos confundir. Quantas pessoas tentam nos confundir. Agimos como se não nos conhecêssemos. As pessoas que vivem num cativeiro, elas
vivem nesse cativeiro interior, vivem confusas. E às vezes nós vivemos justamente com esse tipo de pessoas, elas vivem no cativeiro, mas ela não te pede para você tirá-las desse cativeiro. Elas querem te levar para dentro do cativeiro com ela. Elas não pedem para você tirá-las desse sofrimento, lhe dar orientação, lhe dar um auxílio. Elas querem que você sofra junto com ela. Elas não querem que você a liberte de um passado, oriente como vem para um presente e planeje um futuro. Elas querem que você viva num passado de sofrimento, num passado de realmente de mágoa. A pessoa vive num cativeiro. E elas vivem confusas. E elas querem que você vive confusa justamente com ela. E procuramos, irmão, dentro de nós, a nossa verdadeira identidade nesse momento. Você começa a olhar, irmão, para aquele quadro em seu redor, em sua volta, daquela pessoa, daquelas pessoas que você está envolvidas. E você fala, como eu cheguei até aqui? De que maneira eu fui levado justamente a agir dessa forma? Você era uma pessoa lúcida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que analisava as situações, era pessoa coerente nas suas decisões, e de repente as coisas mudam, começam a mudar. Aí você, às vezes, faz aquela pergunta. Às vezes falando assim para nós mesmos, meu Deus, eu não sou assim. Aí você para em algum momento da vida, você fala, meu Deus, eu não sou assim. Eu não fui educado dessa maneira. Você começa a fazer uma análise da sua educação. Você começa a fazer justamente uma análise daquilo que você, da forma que você cresceu, dos dogmas que a sua família, que os seus pais lhe ensinaram. E você fala, Senhor, eu não sou dessa maneira. Ou você fala para você mesmo, eu não sou dessa maneira. Porque lá dentro de você existe justamente um ser que ele é diferente. E você fala, eu não sou dessa maneira. Eu não sei como eu cheguei a esse ponto, mas eu não tenho esse tipo de atitude. Aí, irmãos, nós nos sentimos vazios. Sabe? Nos sentimos vazios, confusos. Porque aí você entra justamente naquele ponto em que você já não sabe quem você é. Aí você fica sem vida, você perde o estímulo, porque você justamente fala, meu Deus, como eu posso retornar àquela pessoa que eu era no passado? Ou como eu posso me livrar de um passado? Mas às vezes o mais importante é você olhar que você não era dessa maneira. Quando você realmente entrou por um caminho em que você não tem se entendido, se conhecido mais. Às vezes, irmãos, quando tentam mudar a minha identidade, você vê que esse texto nós lemos, ele é muito importante. Aqueles homens foram mudados seus nomes. Eles tinham nomes, foram escolhidos. E o nome no passado, ele tinha realmente ele tinha algo muito grande, um valor muito grande. Todos os nomes tinham um significado muito grande dentro da história de Israel. Por isso que muitos nomes eram respeitados. E esses homens, o nome deles foram escolhidos de uma forma a respeitar para uma nação, justamente, para um povo, que era um povo de Deus, o povo de Israel. Você pode ver que eles mudaram o nome desses servos do Senhor. Você vê que Daniel, que era justamente, quer dizer, Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel, equivalente a Baal e a Marduk, um Deus protetor da cidade de Babilônia. Você vê que Misael, que quer dizer quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que é como Aco, Deus da lua.
Muda o nome de Ananias, que Jeová é misericordioso. Muda o seu nome para Sadraque, que quer dizer o amigo do rei. Uma afronta ao servo do Senhor. As trevas não têm comunhão com a luz, meus irmãos. Muda o nome de Azarias, quer dizer Jeová é meu socorro. Muda para Abdenego, que era servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio. Todos esses eram deuses da Babilônia. Sabe por que isso? Tentaram mudar a identidade desses homens, para que eles esquecessem quem eles eram, para que realmente Daniel esquecesse que ele era justamente que ele era justamente o Deus, meu juiz, o Deus que era o justo, que cuidava das suas causas, para mostrar para ele se ele estava no cativeiro, que juiz era esse que ele tinha, que cuidava dele. Bota o nome realmente de um Deus, um príncipe de Bel, de Baal. Muda o nome de Misael, que era como Deus, para Mesaque, que era justamente um Deus da lua. Uma mentira. Então você vê, meus amados, minhas amadas irmãs, que é o momento em que tentam mudar justamente a nossa identidade. Mas se pudesse, mudava o nosso nome. Às vezes eu brinco com as pessoas, quando eu vejo pessoas chamarem os outros de nome assim, por engano, mudam o nome assim, sem esquecendo o nome da pessoa. Às vezes eu digo, olha, a mãe leva 9 meses para gerar um filho, sonha durante esses 9 meses para ter essa criança, sonha com o nome quando ela nascer, e vem uma pessoa de uma hora para outra e muda o nome desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. É justamente isso, irmãos. É isso que o inimigo ele tenta fazer conosco. Mudar o nosso nome, mudar a nossa identidade. O nosso nome ele é muito importante. O nosso nome ele não tem uma história dentro de Israel. Ele tem uma história no mundo, no lugar onde eu vivo. Eu tenho que zelar pelo meu nome. Uma coisa que a gente precisa fazer, irmão, é resgatar a nossa identidade. Você vê quando Jacó ele sai justamente da sua cidade, em que ele engana ali o seu irmão Esaú. A mãe dele, uma orientação pela sua mãe, ele foge. E quando ele foge, ele chega justamente, irmão, naquele lugar chamado Betel, em que ele coloca ali uma pedra como travesseiro, ele deita, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 12 e diante. E ali ele dorme e tem sonhos, em que ele vê uma escada que ligava a terra até os céus, ele via anjos subirem e descendo. Ele diz, aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. E ele se levanta, ele erege ali, levanta ali uma coluna. Ele não levanta um altar, ele levanta uma coluna, faz promessas, e Deus lhe faz promessas. E ele faz um pedido a Deus, que se Deus fosse com ele, o protegesse, o guardasse, ele daria a Deus o dízimo de tudo que ele conseguisse. Ele faz uma coluna e faz um voto. Ele sai dali realmente com Deus que ele proteger. A coluna ela é para proteção. Ele leva a Deus como uma coluna, como um sustentáculo para a sua vida. Aí você olha a história desse homem, ele vai justamente, encontra lá o seu tio Labão. Aquele homem durante muitos anos rouba Jacó. Aí você fala, que adiantou a coluna que ele levantou? Qual foi a proteção de Deus como coluna na vida dele? A proteção, irmãos, é que Deus o livrou de coisas piores. Em todo o tempo, Deus ele estava com ele como uma coluna de proteção, uma coluna que lhe sustentava. Você pode ver cada vez que Labão lhe enganava, o próprio Deus lhe dava outra estratégia para que ele vencesse.
Você pode ser até enganado, irmãos. As pessoas podem até tentar te enganar e podem até conseguirem te enganar em algum momento. Mas Deus vai te dar estratégia, inteligência, sabedoria, para você sair justamente desse ponto em que o inimigo quer te prender, te enganar. Fazer você perder a sua identidade como homem, como mulher de Deus, como uma pessoa íntegra. Você vê que esse homem, ele levanta uma coluna. E no capítulo 35, Jacó ele faz um altar para o Senhor. Ele está de retorno. Ficou lá durante muitos anos com Labão. Se casou, teve filhos. Enriqueceu, ficou muito rico. E Deus manda ele voltar para a sua cidade. E ele volta para a sua cidade. Tem até o texto que, Gênesis 32, que ele tem aquela luta no Val de Jaboque, em que ele não poderia voltar como ele era. Ele tinha que ser mudado, transformado pelo poder de Deus. E ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele sai marcado, mas sai transformado pelo poder do Senhor. Mas aquele homem, ele tem um encontro com Deus no mesmo lugar, em Betel, onde ele havia feito uma coluna há vários anos atrás. E agora, ele não faz uma nova coluna. Ele já volta e no mesmo lugar ele para e faz o quê? Ele faz um altar de adoração. Ele adora a Deus. Ele agradece a Deus por tudo que Deus fez com ele, o livrou, o sustentou. Foi a sua coluna. Quer dizer para você que nesse momento, meus amados irmãos, que eu tenho certeza que Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha Deus como sua coluna. Porque a primeira coisa que esse homem faz, ele propôs no coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Esse homem ele orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, para a sua cidade natal. Só faz isso, sabe quem? Quem tem um Deus como coluna. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não se dobraram diante do rei, quando ele ordenou que tocasse aquelas trombetas, aqueles instrumentos. Ele não se dobrou, porque eles tinham Deus como coluna. A vida, as pessoas podem tentar fazer mudar sua identidade. Pode tentar fazer você não agir como você não é aquela pessoa que você achava que era. Mas Deus ele te resgata. Deus ele fala, eu sou contigo. Esforça-te. Quer dizer para você, nessa oportunidade, em que existe um Deus que ele tem te sustentado, tem te guardado. Então se hoje você está num momento confuso, falando com você, meu Senhor, eu não sou dessa maneira, quem eu sou, de que maneira que eu volto, deixa Deus te resgatar. Resgate a sua identidade como homem de Deus, como mulher de Deus. E se em algum momento você foi levado a algumas atitudes comportamentais, atitude de palavras, de qualquer tipo que for, que mudou algo na sua vida, e você fala, eu não era dessa maneira, minha família não é dessa maneira, fala, Deus, eu quero voltar justamente, meu Deus. Resgate nesse momento, dessa oportunidade, a sua identidade, seja ela espiritual, ou seja moral. Resgate a sua identidade. Não permita que ninguém mude a sua identidade, que as pessoas mudem aquilo que você justamente é. Uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem uma família que é justamente uma família reconhecida realmente por Deus. Deus quer te abençoar nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Ele quer te fortalecer. Existe um texto bíblico que eu tenho uma admiração muito grande de 2 Reis, capítulo 5, aquela menina levada para ser escrava de Naamã. E quando aquela menina chega justamente dentro daquele cativeiro, daquela casa,
Ela não perde a sua identidade. É como se ela dissesse: eu sei quem eu sou. Eu estou aqui, mas eu sei quem eu sou. E se o meu Senhor estivesse na minha cidade, lá tem profetas. Eu quero dizer para você, não perca a sua identidade. Se levante nesse momento e fale: eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Resgate a sua centralidade de Deus na sua vida. Resgate a sua identidade. Justamente Deus quer mudar nessa noite, restaurar nessa noite, nesse dia. Então a palavra é resgatando a minha identidade. Talvez durante muito tempo você viveu assim. E chegou nesse momento em que você falou: não sei como voltar. Eu não sei como retornar. Mas Jacó, ele fez o importante. Ele colocou uma coluna. E quando ele voltou, ele construiu um altar. A primeira coisa que Elias, quando ele subiu naquele monte para vencer aqueles profetas de Baal, primeira coisa, restaurar o altar. Restaura o teu altar hoje, meus queridos, minhas queridas. Restaura o teu altar. Quer voltar, restaure o altar. Veja onde é que realmente houve uma fissura, onde houve uma brecha. E restaure o teu altar. A palavra de Deus, no Salmo 133, fala que o óleo, ele desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, aquele óleo que você precisa hoje, que desce sobre a sua cabeça, ele penetra a tua alma e te restaure. Deus quer te restaurar, te fortalecer. Deus quer olhar para você e falar como falou para o inimigo: viste o meu servo, viste tu, meu servo Jó. Deus quer voltar a olhar para você com um olhar de admiração. Ele quer te olhar para você como aquele filho amado, que ele sempre protegeu, mas você decidiu em algum momento abandonar justamente a proteção do Senhor e andar pelos seus próprios caminhos, andar pelas suas próprias decisões. E Deus quer te resgatar hoje, te trazer de volta, resgatar a sua autoridade, como aquele filho pródigo, em que ele para aquele momento de lucidez, volta à sua memória, ele diz: vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir para ser um dos seus jornaleiros. E o seu pai não lhe recebe como um dos seus jornaleiros, recebe como filho. Devolve o seu anel ao anel de autoridade, coloca as sandálias nos seus pés, coloca lá um vestimento na sua vida. Aquele jovem resgatou a sua identidade, ele estava perdido. E quem sabe você também precisa resgatar a sua identidade. E Deus quer te devolver o seu anel de autoridade novamente hoje. Ele quer resgatar a sua vida novamente nesse dia. Ele quer te devolver, colocar sandália nos teus pés, colocar uma vestimenta nova sobre a sua vida de autoridade. O inimigo, ele tem brincado com você, ele tem zombado de você, ele tem mudado a tua história, ele tem apagado a tua história, mas ele quer mudar hoje novamente. Cristo quer mudar hoje novamente, restaurar hoje novamente a sua vida, a sua identidade, como servo do Senhor. Crê nesse Deus, tome posse nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa palavra de Deus na sua vida. E faça apenas uma oração: Senhor, me conduza novamente pelas tuas veredas, me leva novamente para o teu altar, Senhor eterno. Salmo 84, prefiro estar um dia nas portas do teu átrio do que em outras partes mil. Escolha hoje estar um dia no átrio do Senhor do que em outras partes mil. E você vai voltar a ver a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida. Quero orar por você, te abençoar, em nome de Jesus. Soberano Deus, meu eterno Pai soberano, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, Deus majestoso, Deus eterno, Deus que não muda, Deus que não tem duas balanças, mas a tua balança, ela é justa, ela é fiel, meu Deus eterno. Por isso nós te adoramos, ó Pai, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua santidade, pela tua soberania, meu Deus eterno.
Te louvamos pelo teu amor, pela tua grata e pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas e sobre agora esses ouvintes, ó Pai, dessa palavra. Pessoas que precisam resgatar a sua autoridade, resgatar a sua identidade, meu Deus eterno. Eu quero pedir, ó Deus querido, muitos vão estar retornando hoje, ó Deus eterno. Muitos vão estar voltando, ó Deus eterno. Muitos, ó Pai, sabem que no passado erigiram, levantaram uma coluna. Mas Deus, eles não souberam, meu Deus eterno, andar em conformidade com aquilo que eles prometeram. Mas estão retornando hoje, ó Deus eterno. E estão agora reconstruindo, renovando o seu altar, os seus votos contigo, ó Deus. Quero pedir agora, derrama aquele óleo, ó Pai Celestial. Derrama aquela unção, aquele renovo. Aquela palavra nos seus corações, na sua alma. Abençoa agora esse irmão, essa irmã, esse lar, essa família, meu Deus eterno. Eu entrego pela fé em tuas mãos. Eu os abençoo. Eu agradeço, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Parar nunca, retroceder jamais, avançar sempre para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.